E aí, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conversar um pouco sobre volume. A aula passada a gente falou sobre massa, uma unidade de medida, e hoje, continuando esse assunto unidade de medida, a gente vai falar sobre volume. Volume, pessoal, é o espaço ocupado. Esse espaço ele pode ser ocupado por um sólido, por um líquido e por um gás. Para medir unidade de volume, a gente tem o quê? Metro cúbico, decímetro cúbico e centímetro cúbico. Vale lembrar que decímetro cúbico é a mesma coisa que litro e centímetro cúbico é a mesma coisa que mililitro, tá bom? Vamos lá? Então, pessoal, vamos tentar conceituar o que seria metro cúbico, né? Metro cúbico, né, é uma unidade que mede volume. Metro, vocês sabem que é uma unidade para medir comprimento, né? Então, quando eu coloco metro cúbico, aquele 3 que está lá no expoente, ele significa, pessoal, que eu tenho aí 3 vetores, 3 medições, tá? Uma primeira medição que seria a altura, outra largura e uma outra comprimento. Então, esses 3 vetores aqui em questão, eles é que vão me colocar aquele cubo lá em cima, né? Então, metro cúbico. Então, eu tenho 3 medições, né, que vão influenciar nesse espaço ocupado, que é aquele conceito que eu passei para vocês de volume. Ok? Então, quando eu coloco metro cúbico, eu estou calculando a altura, comprimento e a largura. Ok? Vamos lá. Se eu quero calcular, por exemplo, o volume de uma sala de aula, eu devo multiplicar, pessoal, a largura da sala de aula, a altura da sala de aula e o comprimento da sala. Para que eu tenha esse resultado, eu tenho que observar que as grandezas elas devem estar com a mesma unidade. Por exemplo, se eu estou calculando isso em metro, né, todas as unidades que eu utilizar para altura, largura e comprimento têm que ser dadas em metro. Isso é uma coisa muito importante que vocês não podem esquecer. Se estiver calculado em centímetro, tudo será calculado em centímetro e o resultado também será em centímetro, ok? Então, eu vou passar para uma outra parte aqui, penso que vocês vão entender melhor. Então, vamos lá, pessoal. Eu coloquei aqui o seguinte, ó, eu coloquei aqui metro cúbico, que é aquele conceito que eu passei para vocês. Coloquei decímetro cúbico e centímetro cúbico. Aqui, pessoal, eu preciso de dar uma ressalva para vocês, e é muito importante. Decímetro cúbico é a mesma coisa que litro, e centímetro cúbico é a mesma coisa que ml, tá? Quando eu digo que são a mesma coisa, vocês devem tentar entender o seguinte, ó. Por exemplo, se eu tenho 30 decímetros cúbicos, eu terei equivalente a 30 litros. Se eu tenho 60 centímetros cúbicos, eu terei 60 ml, ok? Metro cúbico equivale, pessoal, a 1000 litros, tá? Então, não existe uma unidade de medida de litro maior para poder ser equivalente a metro cúbico. Então, quando eu falo de metro cúbico, eu estou falando de 1000 litros. Quando a gente passa a observar essa tabelinha aqui que eu coloquei para vocês, ó, a gente tem raciocínio semelhante ao da aula anterior, né? Eu tenho aqui, ó, metro cúbico, decímetro cúbico, que é a mesma coisa que litro, né? E centímetro cúbico, que é a mesma coisa que ml. Então, quando eu vou transformar metro cúbico em decímetro cúbico, eu vou ter que multiplicar, ó lá, multiplicar por 1000. Mesmo raciocínio da aula passada, né? Agora, só que às vezes os alunos acabam se embananando nessa transformação. Metro cúbico, multiplica por 1000 para decímetro cúbico, multiplica por 1000 para centímetro cúbico. O mesmo vai acontecer quando eu venho do lado inverso. Centímetro cúbico, que é a mesma coisa que ml. ml. E eu quero transformar isso em litro, eu divido por 1000. Litro. Eu quero transformar em metro cúbico, eu divido por 1000. E aí, pessoal, vai ter aquele mesmo joguinho que eu falei na aula passada, aquele joguinho lá do zero, né? Se eu tenho um valor e eu vou transformar esse valor em litro, está em metro cúbico, eu vou transformar em litro, eu vou mover 3 casas decimais para a direita. 3 casas decimais para a direita também, se eu for transformar de litro para ml, tá? Então, por exemplo, se eu tenho 7 litros, eu tenho 7.000
ml, ou 7.000 centímetros cúbicos, tá? Mesmo acontecerá com a vírgula movendo-se para a esquerda quando eu quero transformar de centímetro cúbico ou de ml para litro, ou de litro para metro cúbico. Beleza, galera? Eu vou passar para uma questão aqui para vocês e aí a gente termina a nossa aula de... Então, pessoal, vamos à questão. Mediu-se a capacidade de um recipiente cujas dimensões foram dadas em centímetros e obteve-se como resposta 538 centímetros cúbicos. Essa medida é equivalente a litros, né? Qual será o valor dessa medição? Então, pessoal, vocês percebem que eu estou aqui na questão falando de centímetro cúbico, e eu quero transformar isso em litros. Então, a gente deve lembrar que para transformar de centímetro cúbico, que é a mesma coisa que ml, para litro, então você tem que lembrar que centímetro cúbico é a mesma coisa que ml. Decímetro cúbico é a mesma coisa que litro, tá bom? Então não esqueçam disso de maneira nenhuma. Então, se eu estou observando aqui centímetro cúbico e eu sei que é ml, então vamos lá, né? Vamos para os cálculos aqui. Vamos lá. Vamos transformar, pessoal. Eu tenho aqui 538 ml, certo? E eu vou transformar isso aí, pessoal, em litro. Se eu tenho que transformar em litro, eu estou vindo da direita para a esquerda, eu vou dividir por 1.000. É isso? Então, eu tenho aí 338 ml dividido por 1.000. O resultado disso, pessoal, vai ser o quê? É só eu lembrar que eu tenho uma vírgula, e essa vírgula deve estar aqui, ó, depois do 8, e eu tenho que movimentá-la 3 casas decimais para a esquerda. Então, vamos lá. Se eu movimentar uma, fica aqui entre o 3 e o 8. Duas, fica entre o 5 e o 3. E 3 vai ficar aqui na frente do 5. Então, o resultado será 0,538. Isso, o resultado será em litro. Tá bom? Então, a alternativa correta seria a alternativa E. Vamos para a atividade. Qualquer dúvida, pessoal, fala lá no WhatsApp que eu esclareço.